Eu já tinha feito um vídeo de resposta ao Samuel Borelli sobre anarcocapitalismo, ele respondeu e agora essa é uma tréplica. Então ele apresenta um argumento ou uma dúvida sobre o funcionamento do anarcocapitalismo, sobre a possibilidade, a viabilidade do funcionamento de uma sociedade anarcocapitalista, e ele usa como exemplo uma ilha que seria anarcocapitalista. Vamos imaginar que uma ilha se tornou ANCAP, qual é a viabilidade dessa ilha se manter? Então, antes de lidar com o conteúdo do argumento em si, eu tenho que apontar que mesmo que fosse inviável nos dias de hoje uma sociedade ser anarcocapitalista, mesmo que ela não conseguisse se estabilizar no mundo de hoje, isso não prova que o anarcocapitalismo esteja errado. E eu vou usar um exemplo bem fácil de entender. Imagina que um ser humano pudesse se transportar no tempo e ele voltasse para a era dos dinossauros. Esse ser humano que fosse parar na era dos dinossauros morreria. Ele não conseguiria sobreviver, até mesmo se um grupo fosse para lá, talvez ele não conseguisse sobreviver. Porque o meio ainda não estava preparado, as condições ali não evoluíram juntas para favorecer a estabilidade da espécie humana, a sobrevivência da espécie humana. Isso significa que a espécie humana não é uma espécie muito adaptada ao ambiente, com muita capacidade de se adaptar ao ambiente? Não. Isso significa que a inteligência do ser humano não é uma inteligência superior à dos dinossauros, os animais que conseguiam sobreviver naquela época? Também não. Então, da mesma forma, se o anarcocapitalismo não for estável hoje, não conseguir se manter estável hoje, isso não prova que ele é inferior como sistema. Isso prova apenas que o ambiente não está pronto ainda para sustentá-lo. Então, deixando isso de lado e pegando o argumento por outro ângulo, o ponto do argumento é que o sistema do anarcocapitalismo deve funcionar. Então o ponto central é se o sistema anarcocapitalista funciona ou não. Agora, o que é o sistema anarcocapitalista? É o sistema de propriedade privada, onde cada indivíduo tem sua propriedade e os indivíduos trocam essas propriedades voluntariamente uns com os outros. Essa troca voluntária se chama livre mercado, ou simplesmente mercado, que na verdade mercado é isso. É troca de propriedades. O que você tem é a interferência do Estado. Você tem o mercado. O sistema do mercado ele existe em todos os países, em todas as civilizações, só que o Estado está lá interferindo, está lá parasitando. Nós temos que separar as duas coisas. O Estado não faz parte do mercado. O mercado é um sistema que existe, que funciona, que produz riqueza, e o Estado vai lá e parasita essa riqueza. Mesma coisa na natureza, fazendo analogia com a biologia. Nós temos animais mamíferos, e temos vermes parasitas que vivem no interior desses animais, que sugam a energia e os nutrientes desses animais. Nós temos que separar as duas coisas. O verme não faz parte do mamífero. Então, do mesmo jeito, o Estado não faz parte do mercado. Agora, respondendo essa pergunta, onde o anarcocapitalismo já existiu? A resposta é em todas as civilizações. Porque o sistema de mercado, o sistema de propriedade privada, é o que produz riqueza em todas as civilizações. Analise o seu dia a dia. Qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, analise o seu dia a dia. Você tem as suas propriedades. Esse microfone, por exemplo, é meu. Essa camisa é minha. As pessoas em todo o dia a dia respeitam as propriedades umas das outras. Ninguém sai invadindo a propriedade dos outros. E quem invade é considerado um criminoso, é considerado um ladrão, um assaltante. Você tem o seu dinheiro e você troca ele pelo que você quer e as pessoas te vendem o que elas querem. Então esse é o nosso dia a dia, é nesse sistema que nós vivemos. E isso é o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é o mercado, é a propriedade privada. Ele não é uma coisa fantasia dos unicórnios que pode um dia, que pessoas ficam imaginando que vai existir um dia. Não, ele existe hoje. É o mercado, é a propriedade privada. Em qual país ele funcionou? Em todos. Toda a riqueza é gerada pelo mercado e apesar do Estado interferir no mercado, ainda se produz riqueza. Tanto que os países mais ricos são aqueles que têm mais livre mercado, onde é mais fácil abrir uma empresa, mais fácil contratar alguém, mais fácil fazer trocas voluntárias de propriedade. Resumindo, no que isso é filosoficamente. Filosoficamente, são trocas de propriedade. Agora, por que a propriedade é adotada em larga escala no mundo inteiro?
É porque um bando de filósofos concluiu pela lógica que a propriedade era correta? Não, isso só aconteceu agora, recentemente, no século XX. A propriedade prevaleceu por seleção natural. As sociedades que não seguiam propriedade colapsaram, como, por exemplo, todos os países com regimes totalitários. Regimes totalitários colapsam. Regimes onde a propriedade é respeitada sobrevivem, se reproduzem. Então a propriedade foi respeitada durante séculos por seleção natural, e não porque as pessoas concluíram isso. Hoje nós estamos pensando sobre isso, raciocinando. Alguns pensadores concluíram logicamente que a propriedade é correta. Porque, claro, o que é certo funciona na realidade e também você pode deduzir logicamente. A realidade é lógica. A realidade segue a lógica. Então, tudo bem, considerando que um sistema não precisa ser adaptável hoje para que ele seja superior, e considerando que o mercado é adotado globalmente, vamos ao exemplo do Samuel Borelli, que é o exemplo da ilha. Basicamente, ele diria que essa ilha poderia ser dominada por estados. Claro, mesma coisa se você, por exemplo, levasse um índio para a Europa no meio da Idade Média, esse índio ia morrer de doenças, porque ele não tinha sistema imunológico. É a mesma coisa, se você colocar uma sociedade sem Estado hoje, essa sociedade não tem defesa, então ela vai ser facilmente dominada por Estados. Agora, isso não refuta que esse sistema seja superior. Esse sistema teria que, ao longo do tempo, estabelecer suas defesas, se tornar estável, estabelecer defesas descentralizadas, porque um sistema anarcocapitalista não é centralizado. Essa é a principal característica. É uma sociedade descentralizada. Então, também tem esse detalhe de que você não pode dominar uma sociedade anarcocapitalista toda de uma vez, porque ela não tem órgão central, não tem governo para você dominar o governo, dominar o exército, e aí dominou tudo. Não, todo mundo pode se armar, todo mundo pode ter sua própria segurança. O fato de você dominar uma parte do território não faz você dominar o território inteiro. Você teria que dominar uma parte de cada vez. As pessoas teriam como se comunicar, teriam como organizar suas defesas e teriam como contra-atacar também. Isso supondo que tivesse se desenvolvido um sistema descentralizado, um sistema de livre mercado de defesas e de armas e etc. Então eu queria comentar também que eu achei muito legal a atitude do Samuel Borelli, uma atitude humilde perante a razão, que para mim essa humildade é que importa. É a humildade de estar aberto a argumentos, uma atitude de querer argumentar. Então eu quero também ter essa atitude o máximo possível e espero que ele faça mais uma vídeo-resposta. Eu passo a bola agora para ele rebater esses argumentos. E não se esqueçam de apoiar o canal através do Apoia-se, dos links na descrição. Muito obrigado a todos os apoiadores inscritos e até o próximo vídeo.